Rodolfo Schneider, diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, esteve aqui conosco durante toda a organização desse debate. Hoje é o dia, né, que o trabalho de todo um período vem a público e coloca frente a frente os dois candidatos à Prefeitura de São Paulo. Aliás, Rodolfo, deixa eu já também falar para o nosso ouvinte que, se você quiser dar uma olhada nesse estúdio da Rádio Bandeirantes montado aqui na entrada do estúdio principal da Band, a gente está transmitindo também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rodolfo, conta um pouco para o nosso ouvinte, por favor, como que é esse trabalho de preparação para um debate, porque o que aparece hoje é um pedacinho de tudo que é feito antes pela Band, também na negociação com campanhas em toda a organização, né? É verdade, Thaís. É um trabalho que todos nós aqui participamos, né? Toda a equipe também da Rádio Bandeirantes. Quantas entrevistas, quantas sabatinas, quantas reportagens na rua acompanhando os candidatos. A gente nunca começou tão cedo assim uma cobertura como foi dessa vez. E, na verdade, tem a ver com a tradição da Band, mas tem a ver com o interesse da população. A gente também teve a própria população discutindo mais cedo, se interessando mais cedo pelo debate. É claro que determinados fatores dessa campanha, quando a gente fala de São Paulo, atraíram mais atenção, e aí eu não estou falando de uma maneira qualitativa, mas é claro que o candidato Pablo Marçal, da forma como ele chegou, e é só você ver a procura nas redes, o quanto que ele atraiu sim uma atenção muito grande. Ele foi um fenômeno diferente. Foi um fenômeno. Né? E é um fenômeno de São Paulo, porque em outras capitais, onde a Band também realizou debates no primeiro turno e em muitas realiza hoje, não houve esse fenômeno, digamos, do outsider que conquista uma quantidade significativa de votos, como no caso de Pablo Marçal com 28%. Né? Eu acho que como ele, não. Talvez tem dois personagens, Thaís, que chamando a atenção do Brasil, não, mas que estão agora no segundo turno, que surgiram assim e também de alguma forma chamaram a atenção mais regionalmente. O candidato no Ceará, que está no segundo turno, o André, não é isso? Candidato do PL, acho que é André Fernandes, e a Cristina Grêmio, em Curitiba, que está agora no segundo turno contra o candidato do prefeito Rafael Greca. Então, mas realmente, até mesmo para puxar em outros estados da federação, e quando a gente fala que Marçal foi um fenômeno, eu volto a dizer que a gente não está qualificando para o positivo nem para o negativo. A gente está dizendo o seguinte, ele atraiu a atenção para a eleição a ponto de candidatos de fora de São Paulo passarem, seja por crítica ou por elogio a ele, quererem quase que tornar a eleição de São Paulo, às vezes, uma eleição meio nacional. Tanto é que agora Pablo Marçal, enxergando isso para o positivo e para o negativo, já diz que daqui a 2 anos. Mas, enfim, eu estou só falando isso que a gente começou muito cedo, muito mais cedo. Desde o ano passado a gente já começava a fazer reportagens. Nós criamos um quadro novo, que é o Nossa Cidade, que passou a trazer as informações. A gente tem um projeto que terminou o seu ciclo de 4 anos em todo o Brasil, em todas as capitais e também nacionalmente, que é o Cidades Excelentes, que foi um projeto super bacana construído junto com o Instituto Áquila, podendo premiar, mostrar ao longo dos anos as boas gestões em cada pilar, em mobilidade, em saúde, em educação. Então a gente conseguiu acompanhar um ciclo inteiro de uma prefeitura, premiar as que estavam indo bem, e isso foi muito usado pelo jornalismo da Band em todos os veículos na hora da construção das sabatinas, das reportagens. Então a gente muitas vezes levava para essas entrevistas esses dados que a gente coletava no Cidades Excelentes. Então, se a gente olhar para o que a gente pela primeira vez fez, que foi começar no momento que começou, usar uma base de dados de 4 anos que é do Cidades Excelentes, fazer algo em grupo, fazer a quantidade de sabatinas que a gente fez, muitas delas na Rádio Bandeirantes, em sintonia com o Band News TV, por exemplo, no Gente, que vocês apresentam, debates sendo realizados mais uma vez por dezenas de capitais e cidades do Brasil. Eu acho que a gente finaliza hoje, é mais um passo disso, mas a gente tem ainda outros debates, a gente tem ainda a cobertura no próprio domingo da eleição do segundo turno para que a gente finalize esse trabalho, mas eu acho que a gente vai finalizar com o que a gente vai poder chamar, em termos de cobertura completa, assim como o Mitre gosta de dizer, de corpo inteiro. Eu acho que será a maior cobertura eleitoral municipal que a gente já fez como um todo, assim, Pedro. Rodolfo, não adianta, né? Tudo cai no telefone do prefeito, né? É o buraco da rua, é a luz, a segurança pública, a escola, o posto de saúde, a árvore, a mobilidade urbana em São Paulo, né? Você que é do Rio de Janeiro e mora em São Paulo há um tempo,
sente o drama do congestionamento do paulistano, ausência de transporte público, tem muita coisa para a gente debater. Num debate como esse, não dá tempo de falar de tudo. Pelas tuas apurações, assim, pelo que você acompanha, os candidatos já vêm focados com determinados temas que eles querem abordar. Claro que tem a pergunta dos jornalistas, né? Que ali vai a surpresa. Mas ele vem já com um assunto pronto, orientado pela equipe, e ninguém tira da cabeça que ele vai tocar naquele assunto no debate? Não tenho dúvida disso. Eu te diria que o primeiro bloco de confronto entre os candidatos, eu vou chutar aqui, mas eu chutaria lembrando que o primeiro bloco de confronto entre eles, Thaís, tem 24 minutos, 12 para cada, e eles têm liberdade para controlar. Eu diria para você que, no mínimo, eu acho que é mais, mas no mínimo metade do tempo de cada um vai ser em cima da Enel, em cima da falta de luz, em cima. E eu já percebi isso conversando com algumas pessoas aqui das campanhas. Certamente quem vem com muita sede ao pote, até pela situação em que ele está nas pesquisas, e até pelo fato de que, como você disse, de alguma forma os problemas da cidade, mesmo que não sejam diretamente da responsabilidade do prefeito, a cobrança sempre vem para ele, que Boulos chegará com muita sede ao pote nesse assunto, e Ricardo Nunes vai se defender, não só falando do quanto isso já estava agora à noite na campanha política dos dois, agora não sei se vocês puderam acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes também, os 10 minutos de campanha, basicamente 5 do Ricardo Nunes e 5 do Boulos, absolutamente em cima da questão da falta de energia. Eles, inclusive, foram muito rápidos nisso, as duas campanhas. A do Ricardo Nunes mostrando um candidato ou um prefeito que foi à rua, que trabalhou à noite, que trabalhou de madrugada, que foi para o centro da prefeitura, que não parou e que criticou muito a Enel, que vai ser o seu principal argumento no sentido de dizer que, é uma concessão federal, a gente é contra, a gente acha que tem que caçar, e quem tem que, na verdade, caçar isso é o governo federal, que é o teu aliado político, vai dizer isso pro Boulos, e o Boulos vai atacar de todas as formas, dizendo que, na verdade, ele está junto com a Enel há muito tempo e que a prefeitura é fundamental na poda de árvore, na manutenção da cidade, que não faz isso, que ele vai, já disse na campanha, que ele, em tese, como proposta, quer dobrar o número de equipes nas ruas para poda de árvore e tal. Então, eu diria, assim, que tranquilamente, dos 24 primeiros minutos ali no confronto direto, a gente vai ter 12, se não for mais, de um primeiro bloco muito eivado desse assunto, o que é natural. Porque veja, hoje, Pedro, provavelmente até agora, vocês podem me atualizar, algo como 300 mil clientes estão sem luz ainda em São Paulo. Então tem gente que ou vai nos acompanhar pelo celular, se conseguiu carregar, ou para um radinho de pilha, ou o que for, ou não terá condições de assistir o debate. Seria um debate artificial se não tocasse nesse assunto, porque é o assunto que as pessoas querem saber, né? Não adianta querer fugir disso. Agora, o debate tem espaço para eles abordarem o que eles quiserem. O candidato pode trazer o tema que ele quiser, que ele vai ter chance de colocar, né, Rodolfo? Não tenho dúvida, sim. Eles vão falar. Eu acho que não tem como fugir também de outras questões de São Paulo, que são cobranças assim do dia a dia, como de mobilidade. Eu vejo muito assim, eles falando muito sobre saúde. Né, o Ricardo Nunes tem falado muito na campanha sobre a defesa da construção, de muitas estruturas de saúde. Boulos tem usado pessoas criticando, dizendo que estão na fila e que não conseguem, e ele está dizendo que vai criar centros grandes, o poupa-tempo na área da saúde. Então, eu acho que saúde não tem como ser diferente, vai entrar. E alguns outros assuntos que é impressionante quando você olha, Thaís, para a campanha no Brasil inteiro. Tem algo que a gente sempre falou, mas que nunca foi tão evidente, tão aflorado como na campanha municipal desse ano, que foi a segurança, né? Inclusive no primeiro turno daqui de São Paulo, assim, foi um assunto que o tempo inteiro foi abordado. No Rio de Janeiro, o grande debate foi em cima da segurança. O Eduardo Paes criticando, dizendo que o Ramagem era o candidato do governador Cláudio Castro e que a segurança do Estado, do aliado do Ramagem, era porcaria. O Ramagem atacando, dizendo que o Eduardo Paes não fazia o seu papel de prefeito para ajudar com a manutenção das ruas, com luz e com até mesmo mais câmeras na cidade. Então, quando você olha para o país como um todo, a segurança realmente, se você for discutir com o brasileiro, o que mais preocupa hoje está muito na área da segurança, e isso tomou os debates, e não tenha dúvida que hoje vai estar dentro ali, seja GCM, seja mais câmeras pela cidade, seja uso de arma ou não da guarda, eles vão entrar nesse assunto em algum momento, até porque são 48 minutos só de enfrentamento entre eles. O que vai ser muito interessante a gente avaliar é como que eles vão lidar com isso no controle do tempo. Lembrando que no debate presidencial há 2 anos,
O Lula foi muito mal no controle de tempo, ficou sem tempo no banco contra o Bolsonaro no segundo turno. Aí o Bolsonaro tinha uns 9 minutos e usou muito mal, ficou falando da questão da Nicarágua sem tocar em outros problemas do brasileiro, assim, do dia a dia do brasileiro. E recentemente, num debate que teve aqui em São Paulo, que eu não estou lembrando qual foi, com banco de tempo, o Ricardo Nunes, isso dito por gente do próprio Ricardo Nunes não soube ali segurar muito tempo. Eu acho que avançou demais também no uso do tempo e depois ficou sem tempo para voltar e responder a ataques dos outros que estavam, como ele é incumbente, estavam focando nele, né? É isso. E aí, Rodolfo, essa palavra que eu tô rindo aqui, porque incumbente é uma palavra que a gente só usa nessas ocasiões, né? É o prefeito que está no cargo e tenta a reeleição, enfim, o governante. E é interessante porque quando a gente vê nesse confronto direto entre eles, eu fico pensando que deve ser difícil, não é? Porque você está ali, você está primeiro de pé, então você tem a exposição. É diferente você fazer uma apresentação de um programa sentado ou de pé. Então tem a postura, tem toda a comunicação corporal, toda aquela comunicação não falada e que é lida pelo eleitor. Você tem o seu adversário na frente e um tentando desestabilizar o outro o tempo todo. Você tem que controlar o tempo, você tem que falar alguma coisa que seja relevante e que cative o seu eleitor, tem que achar o tom, tem que saber a hora de desviar das cascas de banana que são jogadas, tem que saber as horas de jogar as Deve ser muito difícil, Rodolfo. Olha, a gente tem aqui, e claro que isso faz parte da democracia e do DNA da Band, mas a gente tem que reconhecer que candidatos que participam de debates, de fato, chegam ali ao melhor momento do processo democrático, porque se expõem de corpo e alma, como a gente espera que eles façam, né? A Thaís colocou um ponto que a gente dificilmente fala, né? A gente costuma elogiar, criticar, o fulano foi bem, o ciclano foi mal, mas o que você falou é muito verdadeiro e a gente percebe isso aqui. Inclusive na própria equipe mesmo, às vezes, né? A equipe tá nervosa junto, né? E normalmente eles vêm de batida também muito forte, eles vêm de campanha, eles vêm dormindo pouco, porque o cara precisa dormir tarde para fazer campanha até tarde, precisa acordar cedo para não sei o quê. Então, eles já vêm desgastados, eles vêm muitas vezes pressionados, eles sabem que um debate tem audiência da hora e hoje tem os recortes que vão para as redes sociais com um impacto muito grande, que se você escorrega, às vezes aquilo pode ser usado muito forte contra você. Agora, tem uma coisa, Pedro, que é o seguinte: é verdade, é muito desafiador, mas eu conversava com o pessoal ali nos bastidores e muita gente dizendo o seguinte: olha, é muito difícil, é um debate complicado, a gente fica nervoso, mas não ter o fator Pablo Marçal para os dois é uma vantagem muito grande. Porque se esse segundo turno fosse com o Marçal, e muitos avaliam que inclusive não está sendo com o Pablo Marçal por um tiro na testa dele próprio com aquele laudo falso que ele publicou contra Guilherme Boulos, que ele vinha numa crescente. Mas, por mais que você possa não saber tudo 100% do Boulos e o Boulos do Nunes, tem um nível de previsibilidade dos candidatos no Brasil que o Marçal era um ponto fora da curva. Inclusive, de uma forma até muito questionada, né? De o que ele falava, da forma, do que ele colocava, de acusações que ele às vezes não tinha como provar. Mas a verdade é que se tornava muito mais tenso para o candidato enfrentar o Marçal, que, por exemplo, tirou vários ali do prumo, inclusive era o negócio da carteira de trabalho com bolos em um, era o não sei das contas do outro, era pegar não sei da... Então, assim, existia uma tensão, inclusive eles passaram a ser treinados 70%, 80% do tempo para a imprevisibilidade do que Marçal poderia trazer nos debates. Então hoje é aquela coisa, o Boulos pode surpreender o Nunes e o Nunes pode surpreender o Boulos com alguma coisa, mas assim, se entende que você tem um status quo do debate, da troca de ideias ou de eventualmente acusações que, vamos dizer assim, tem um sarrafo um pouco mais previsível dentro de um debate como esse. Né? Os próprios assessores têm falado, a coisa voltou para a ordem normal, né? E então é isso que você falou da previsibilidade. O Pablo Marçal, a gente estaria fazendo um outro tipo de programa especial aqui, né? Já imaginando o que pudesse acontecer com essas coisas que ele tirava da cartola. Teve um dos assessores aí de um dos candidatos que me disse o seguinte: Pedro, agora segundo turno é quando o time vai para disputa de pênalti. Então você precisa analisar bem o adversário. Tem um goleiro bom, ele tem um atacante bom, tem alguém... O Pablo Marçal era o imprevisível ali, né? Era um time desconhecido.
A gente nunca teve um segundo turno ali. Aqui, os partidos que fazem aí a coalizão desses dois candidatos, eles são absolutamente frequentadores dessa arena democrática aqui da Band. Rodolfo, parabéns pela organização. A festa aqui tá maravilhosa do lado de fora. Os convidados já estão se ajeitando, daqui a pouquinho começa o pontapé desse segundo turno e a Band fazendo história mais uma vez. Obrigado por passar aqui para conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Pedro, Thaís, nossos ouvintes aí. Vamos embora, daqui a pouco começa o debate e vamos com tudo. Certamente será mais um grande momento aí da nossa história na cobertura de debates da democracia. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Rodolfo. Rodolfo Schneider, diretor nacional de conteúdo da Band, ao vivo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, nessa nossa transmissão especial. Agora são 9 horas e 37 minutos.